A opção pelos mais pobres deveria merecer mais respeito, mais honestidade e mais verdade. Porque a opção pelos mais pobres não pode ser um elemento da bravata ou um elemento da inverdade. O PT governa o país há 13 anos. Somente agora que foi afastado o PT vem falar em tributar os mais ricos, o andar de cima da sociedade brasileira, por que não fez? Não fez, eu peço... Porque vocês não deixaram. Eu peço ao senador... Vocês não deixaram esse ano mesmo. Contenha. Nós apresentamos a proposta de taxar os dividendos e lucros. E vocês não deixaram. Vossa Excelência... A palavra está com o senador Ricardo Ferraz. Vou restabelecer o tempo de Vossa Excelência. Vossa Excelência, senador Lindenberg, venha vindo tão bem até aqui, tão comportado, civilizado. Não pode. Até a senadora Fátima Bezerra, de igual forma, interrompe o raciocínio, senhor presidente. Sempre que há alguma coisa que desagrada os aliados da presidente Dilma, é assim que eles se manifestam. Com agressão, sabe, com falta de civilidade, com falta de educação e de equilíbrio. Mas o fato é esse, há 13 anos o PT governa o Brasil. Há 13 anos o PT poderia e deveria ter tributado os mais ricos. Por que não fez? Não fez porque este governo, ele se vale da pobreza, da miséria dos mais pobres, mas administra e governa com os mais ricos, senhor presidente. Senhor presidente, o governo do PT, que da presidente Dilma, que não cometeu apenas um crime, mas uma coleção de crimes, pagou em 2015 508 bilhões de reais de juros. 508 bilhões de reais de juros por conta exatamente dos atentados que cometeu contra as leis fiscais e as leis orçamentárias do país. Desorganizou o nosso país. Fez o que faz qualquer pessoa quando, infelizmente, está descontrolada e tem que bater num cheque especial. 500 bilhões de reais corresponde a mais de 15 anos de Bolsa Família, senhor presidente. Hoje é um dia importante para essa comissão, porque os fatos revelados pela perícia, senhor presidente, poderiam, já Vossa Excelência, ir para a conclusão dos nossos trabalhos, sinceramente. Seria até uma questão de respeito com o povo brasileiro, porque está claro e evidente, agora ainda mais com a perícia, com os crimes cometidos pela presidente Dilma. Afirma a perícia, há ato comissivo da excelentíssima senhora Presidente da República na edição dos decretos sem controvérsia sobre a sua autoria. Como esses decretos não se subsumem às condicionantes expressas no caput do artigo 4 da LOA, sua abertura demandaria autorização legislativa prévia nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Senhor presidente, dos 59 bilhões das operações de crédito irregulares feitas em 2015, esses que falam em nome dos pobres, mas que exploram a pobreza em função dos seus interesses políticos, dos 59 bilhões das pedaladas em 2015, apenas 3 bilhões se referiam aos atrasos de pagamentos nos programas sociais administrados pela Caixa Econômica Federal, ou seja, apenas 5% desses valores, senhor presidente. Se nós pegarmos aqui a relação do alto empresariado brasileiro, que foi priorizado pelo governo da presidente Dilma, dessa lista constam empresas que receberam em 2014 e 2015 8,5 bilhões de reais em empréstimos que foram exatamente subsidiados pelo PSI. O que o governo fez? Abriu mão de tributar exatamente para favorecer grandes empresários. Por que o PT não fez? Não fez simplesmente por uma razão, senhor presidente. Porque ao longo desses anos todos, é com essa gente que o PT administrou. Portanto, com base, sinceramente, nessas conclusões da perícia e desses fatos todos, senhor presidente, é que Vossa Excelência poderia encerrar os trabalhos nessa comissão, sinceramente. O Brasil está exposto a tudo quanto é tipo de incerteza, senhor presidente. Está mais que provado os atos, os crimes cometidos pela presidente da República.
no ordenamento jurídico brasileiro, atentou contra o artigo 85 da Constituição Conclua, Federal, senador, por favor. atentou contra as leis fiscais Conclua, e orçamentárias e, por isso mesmo, mergulhou o nosso país na mais absoluta desorganização fiscal, senhor presidente. É disso que se trata. Obrigado. A abertura demandaria autorização legislativa prévia nos termos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Senhor presidente, dos 59 bilhões das operações de crédito irregulares feitas em 2015, esses que falam em nome dos pobres, mas que exploram a pobreza em função dos seus interesses políticos, dos 59 bilhões das pedaladas em 2015, apenas 3 bilhões se referiam aos atrasos de pagamentos nos programas sociais administrados pela Caixa Econômica Federal, ou seja, apenas 5% desses valores, senhor presidente. Se nós pegarmos aqui, mas administra e governa com os mais ricos, senhor presidente. Senhor presidente, o governo do PT e da presidente Dilma, que não cometeu apenas um crime, mas uma coleção de crimes, pagou em 2015 508 bilhões de reais de juros. 508 bilhões de reais de juros por conta exatamente dos atentados que cometeu contra as leis fiscais e as leis orçamentárias do país. Desorganizou o nosso país. Fez o que faz qualquer pessoa quando, infelizmente, está descontrolada e tem que bater no cheque especial. 500 bilhões de reais corresponde a mais de 15 anos de Bolsa Família, senhor presidente. A palavra está com o senador Ricardo Ferraz. Vou restabelecer o tempo de Vossa Excelência. Vossa Excelência, senador Lindenberg, venha vindo tão bem até aqui, tão comportado, civilizado. Não pode. A senadora Fátima Bezerra, de igual forma, interrompe o raciocínio, senhor presidente. Sempre que há alguma coisa que desagrada os aliados da presidente Dilma, é assim que eles se manifestam. Com agressão, sabe, com falta de civilidade, com falta de educação e de equilíbrio. Mas o fato é esse, há 13 anos o PT governa o Brasil. Há 13 anos o PT poderia e deveria ter tributado os mais ricos. Por que não fez? Não fez porque este governo, ele se vale da pobreza, da miséria dos mais pobres. Hoje é um dia importante para essa comissão, porque os fatos revelados pela perícia, senhor presidente, poderiam, já Vossa Excelência, ir para a conclusão dos nossos trabalhos, sinceramente. Seria até uma questão de respeito com o povo brasileiro, porque está claro e evidente, agora ainda mais com a perícia, com os crimes cometidos pela presidente Dilma. Afirma a perícia, há ato comissivo da excelentíssima senhora Presidente da República na edição dos decretos sem controvérsia sobre a sua autoria. Como esses decretos não se subsumem às condicionantes expressas no caput do artigo 4 da LOA, a opção pelos mais pobres deveria merecer mais respeito, mais honestidade e mais verdade. Porque a opção pelos mais pobres não pode ser um elemento da bravata ou um elemento da inverdade. O PT governa o país há 13 anos. Somente agora que foi afastado o PT vem falar em tributar os mais ricos ou andar de cima da sociedade brasileira. Por que não fez? Não fez, eu peço. Porque vocês não deixaram. Eu peço ao senador. Vocês não deixaram esse ano mesmo. Contenha. Nós apresentamos a proposta de taxar os dividendos e lucros. E vocês não deixaram. Vossa Excelência.